Então, passo então a palavra para o conselheiro Diogo Licurgo para relatar o último processo da pauta, não é isso? É. Pode. Boa noite, presidente. Vou ler o relatório. Trata-se de proposta de resolução para a criação de Comissão Especial Regional de Estudos e Controle de Constitucionalidade do Seridó, no âmbito do Conselho Seccional do Rio Grande do Norte da Ordem dos Advogados do Brasil. Seria a SEREX, OAB, subscrito pelo advogado e conselheiro estadual, Dr. Cildo Maia Tomás do Nascimento, trazendo os seguintes argumentos. 1. De início, como fundamento da presente proposição, destaque que o artigo 44, inciso 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB estabelece, dentre as finalidades da ordem, a defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, da justiça social e da boa aplicação das leis. 2. A Constituição Federal de 88 atribuiu à OAB legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. 3. A legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade também legitima a OAB para atuar na arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos da Lei 9.882, de 99. 4. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte contemplou ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como um dos legitimados para propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade. 5. Em que pese tais preceitos constitucionais e legais, a realidade é que o controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais ainda é algo pouco usual no Brasil, país com dimensão continental e que conta, na atualidade, com 5.570 municípios, sendo a maioria deles localizados na região Nordeste, num total de 1.794 municípios na região Nordeste, o que equivale a 32,21% do total. E, por último, a fundamentação do Dr. Cildo, número 6, a presente proposição visa descentralizar, regionalizar e interiorizar a atuação do Conselho Seccional do Rio Grande do Norte, da Ordem dos Advogados do Brasil, nas ações diretas de inconstitucionalidade e ações de descumprimento de preceito fundamental, referentes a leis e atos normativos dos municípios, que compõem os conselhos seccionais de Caicó e de Goiás Novos, conforme restará explicitado no capítulo seguinte. Esses foram os fundamentos do conselheiro Dr. Cildo e o processo foi encaminhado para voto com a designação desse relator no Conselho Seccional. É o relatório. Tem só alguns itens, presidente, que eu considero importante, que eu queria até ouvir no debate com o Dr. Cildo, que a proposta realmente é muito boa, só que eu não vi o prazo de duração da comissão. Eu queria ver com ele qual seria um prazo, porque eu vou sugerir no voto, eu vou sugerir um prazo, e outro ponto é a questão da abrangência de atuação da comissão, se seria realmente só no Seridó. Queria ouvir do Dr. Cildo nessa questão, esses dois. Estou com a palavra. Tá sim. Certo. Realmente, eu acredito que eu fui omisso em indicar o prazo de duração, senhor presidente, e inclusive faço minhas escusas aqui neste momento, mas eu acredito que o prazo razoável seria, como toda comissão especial, seria até 31 de dezembro de 2021, que coincide com o mandato dessa gestão. Em relação ao segundo ponto, conselheiro, realmente a ideia é regionalizar, porque, e aí eu narro a minha história pessoal, controle de constitucionalidade de lei municipal realmente exige a participação de pessoas que vivam a realidade do município, ou dos municípios, né? Aqui em Caicó, particularmente, quando eu prestei consultoria para o município, havia uma equipe, eu acho que de uns 10 funcionários públicos municipais que ocupavam quase que 24 horas do dia só em pensar em criar direito para si próprio. Então, as mais diversas situações saíam em leis municipais, e o interessante é o efeito de repercussão que
que isso gera na vizinhança, porque hoje em dia, com essa possibilidade do copia e cola, qualquer lei, sem maiores discussões de integração ao sistema constitucional, que é proposta no âmbito de um município, que algum vereador acha que aquilo ali pode render fruto eleitoral e que é feito numa cidade vizinha, ela acaba sendo copiada e replicada para as demais, sem maiores critérios, né? A questão mesmo que nós colocamos aqui há uns dias atrás, sobre essa questão do município regulamentar o direito bancário, né, e deixar de fazer repasse de dinheiro de empréstimo consignado de servidor, coisa que o município nem é dono do dinheiro. Isso tomou uma proporção tão grande depois que foi feito. Aqui em Caicó, acho que foi o 4º ou 5º município que fez, mas na Paraíba já tinha feito, já tinha uma meia dúzia que tinha feito quando fizeram aqui. Mas isso saiu se espalhando para o Brasil, quase todos os municípios brasileiros acabaram fazendo, sem nem questionar se tinham competência para isso. E o interessante é colocar que a importância da ação direta de inconstitucionalidade, que nos últimos 15 dias o Tribunal de Justiça deferiu 2 medidas liminares contra 2 leis distintas do município de Caicó, manifestamente inconstitucionais, e só o fato dessas liminares terem sido concedidas em matérias completamente distintas, a própria atuação preventiva do município de Caicó e da sua procuradoria já aflorou com isso. Nós já tivemos nessa semana, e eu inclusive até parabenizei a procuradora-geral, o veto dessa lei dos bancos, e um veto fundamentado em inconstitucionalidade. Então, assim, até o efeito pedagógico que a mera criação de uma comissão dessa gera, já tem efeitos muito, muito interessantes nesse sentido. Obrigado. Doutor Cildo, a ideia é muito boa, excelente. Agora eu entendo que a gente poderia abranger para as demais subseccionais da OAB, as demais regiões do estado, Pau dos Ferros, que é a minha região, lá do Doutor Rodrigo, Mossoró. Eu concordo com a abrangência, mas entendo que seja uma abrangência ao ponto de criarmos outras comissões regionais. Porque, assim... Não daria mais poder... daria mais poder. Aí eu vou só tentar entrar nesse ponto específico. Uma comissão de controle de direito municipal, por exemplo, que abrangesse o estado todo, a gente está falando de quantos? 157 municípios? Quantos municípios do estado do Rio Grande do Norte tem? 167, né? Então, assim, a gente tem que saber o que é humanamente possível. Um controle desse por uma comissão só de leis municipais do estado inteiro, eu particularmente, eu vejo como algo impraticável. E aí lhe digo por quê. Quando a gente começou a germinar essa ideia da criação da comissão regional, eu comecei a conversar com os presidentes de Caicó, de Currais Novos, com o doutor Roberto Diniz, que se dispôs a ajudar nessa comissão, e com os procuradores de câmaras dos municípios do Seridó. E essa turma, imagine, quando a gente fala do Seridó, a gente está falando de aproximadamente 40 municípios, entre as 2 subsecções. Só aí, doutor Diogo Licurgo, nós temos 40 códigos tributários, isso só começando a partir de um tema. 40 códigos tributários para serem revisados. Então, isso é um trabalho muito abrangente e que depende muito, só falando do Seridó, né? Depende muito da colaboração dos nossos colegas que estão atuando no Legislativo Municipal para nos abastecerem dessas informações. Esta semana mesmo, na data de ontem, inclusive, eu atuei numa ADIM em que foi suspensa uma isenção tributária que os servidores do município de Caicó têm em relação ao pagamento de IPTU. Quanto custa esta isenção por ano para o município? R$2,5 milhões de reais. Eu estou falando só do município de Caicó. O município deixa de arrecadar R$2,5 milhões. Olha só o que aconteceu com o município agora no meio dessa pandemia. No dia 30 de abril,
quando a pandemia já havia estourado e o município, já com algumas frustrações de receitas, precisou fazer alguns cortes, tomou-se uma decisão de se demitir os professores temporários contratados para a educação fundamental do município. 130 professores, 130 pais de famílias que estavam sendo postos na rua. O que é que esses professores eles estavam fazendo? Qual o trabalho que eles estavam desenvolvendo exatamente no dia que eles foram demitidos? Eles estavam juntando os pais das crianças da favela e vendo quem tinha celular, vendo quem tinha acesso ao Facebook, combinando um horário para conseguir dar aula virtual para essas crianças. Então, imagine, o filho do rico não ficou sem aula, em momento algum. O filho do pobre não só ficou sem aula, como ficou sem professor também. Esses 2,5 milhões que o município deixou de arrecadar esse ano, né? Talvez tente arrecadar ainda após essa liminar, mas daria para pagar integralmente a folha anual desses 130 professores que foram demitidos e ainda sobraria mais de R$500 milhões. Então, assim, Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele diz uma coisa que me faz refletir muito, sabe, senhor presidente, doutora Rossana? Ele diz o seguinte, quando ele conta dos 12 anos que ele passou no cárcere, a maior parte desse tempo na solitária e beirou a loucura muitas vezes, ele diz o seguinte, o cárcere, se ele traz uma coisa positiva para a gente, é que ele nos dá tempo para pensar muito sobre tudo. E esse cárcere da pandemia tem me feito muito pensar sobre os custos sociais, os custos financeiros que essas leis inconstitucionais trazem. Aqui nós estamos falando de 2,5 milhões. 2,5 milhões como número, como dinheiro, considerado a economia de um município, é até pouca coisa. Mas 2,5 milhões transformado em 130 pais de família desempregados, 2,5 milhões transformado em 1.500 crianças sem professores, custa muito, senhor presidente, mas custa demais. E esse é um efeito a longo prazo. Tem mais. 15 dias atrás, também, atuando no ADIM, consegui outra liminar contra uma lei que reduzia a carga horária de qualquer servidor público também no município de Caicó que tivesse algum parente com deficiência física e tal, reduzir em 50%. Quando se fez isso, claro, existe uma carga humanitária muito grande aí nessa lei, mas ninguém parou para pensar se o município poderia arcar com aquilo. Olha a consequência que isso traz. A própria Procuradora-Geral do município no ano passado me relatou o seguinte, olha só, vamos considerar que só os agentes comunitários de saúde. Agente comunitário de saúde, quando a gente foi ver o que tinha de carga horária e considerou os 50% de redução, mais outras licenças que eles pediam, a gente só tinha disponível 20% da carga de trabalho que estava sendo remunerada a 100%. O município de Caicó, como consequência, tinha, só no cadastramento do cartão do SUS, 25 mil pessoas a menos cadastradas. 67 mil é a população, cadastrada no cartão do SUS, 42 mil. E aí o nosso conselheiro, nosso tesoureiro Alex Gugel, pode até me ajudar nessa conta aqui. A partir de 2020, o repasse do SUS passou a ser calculado de forma per capita para os cadastrados no cartões, R$ 23 por pessoa. Quando você multiplica isso vezes 25 mil, vezes 12, dá aí 7 milhões de reais a menos só na área da saúde para o município de Caicó por ano. Isso a gente não está considerando profissionais que tiveram que ser contratados temporariamente para cobrir carga horária, serviço público que deixou de ser prestado em razão dessas reduções, né? E, sem querer me alongar muito, deixa eu só contar um terceiro exemplo, porque esse realmente me tocou muito. No ano de... Vez por outra, e isso está acontecendo esse ano também, principalmente em ano eleitoral, sempre tem vereador que
sai com um discurso dizendo que usar capacete no trânsito urbano não é importante ou é menos perigoso. Sempre tem esse discurso. Todo ano de eleição tem alguém fazendo isso, tentando legislar sobre o Código de Trânsito. Às vezes a gente discute, né, vê isso até como um fato pitoresco, dá risada, tudo. Eu não vejo graça nisso, sabe? Porque no ano de 2012 eu passei por uma experiência, uma das mais difíceis da minha carreira de advogado. Eu era casado na época, estava chegando da praia com a minha esposa, e um cliente meu que foi muito importante no início da minha carreira de advogado, eu fui advogado empregado da empresa dele por muitos anos, me ligou e disse: doutor Sildon, meu filho mais velho se envolveu num acidente de moto, se machucou um pouco, ele está bem, foi socorrido para o hospital, mas me parece que houve uma vítima, e eu não sei em que situação está essa vítima. O acidente foi aí perto da sua casa, eu queria que o senhor desse um pulinho lá e veja o que foi. Eu fui. Quando eu cheguei lá, senhor presidente, eu encontrei no chão uma moça de 23 anos de idade, professora do ensino infantil. Essa moça, senhor presidente, ela não tinha um único arranhão no corpo, mas ela tinha a cabeça esmagada no asfalto. Ela tinha a cabeça esmagada, senhor presidente, porque ela acreditou nesse discurso que periodicamente se faz, nesse discurso inconstitucional, nessas leis municipais inconstitucionais que permitem circular no trânsito urbano sem capacete. E ela pagou isso com a vida. Essa moça, senhor presidente, era uma grande amiga minha, Vanessa. E toda a vida que eu vejo alguém com esses discursos eleitoreiros gratuitos, defendendo essas inconstitucionalidades, eu me lembro o quanto é caro fazer inconstitucionalidade. E me lembro sempre, senhor presidente, que essa conta, via de regra, quem paga essa conta da inconstitucionalidade é o pobre, quem paga é o filho do pobre, e a sociedade só sente algumas consequências dela ou muito tempo depois, ou quando alguém, infelizmente, acaba acreditando nesses discursos inconstitucionais como algo verdadeiro. Eu já sofri acidente pilotando kart, eu sou piloto de kart. Se não fosse o capacete, acho que minha cabeça já estaria decepada do corpo há muito tempo. Conselheiro, mas estou aqui. Mas muito obrigado, senhor presidente. Eu me alonguei demais, mas... nós precisamos ser um pouco mais objetivos, porque eu tenho um compromisso agora. Claro. Eu gostaria de ficar até o final da definição do Conselho nessa questão, porque é uma questão que envolve uma série de situações, como o relator já colocou, inclusive a questão do prazo não é problema, porque como o senhor mesmo falou, a praxe é que as comissões tenham, as especiais tenham a vigência da gestão. Mas temos alguns pontos para discutir aqui no Conselho. O Conselho vai debater com toda a liberdade. Em razão disso é que eu gostaria que alguém mais quer se manifestar. O relator tem alguma coisa mais a acrescentar agora? Não, presidente. Só o voto, apresentar o voto. Posso votar? Pode, só um momento, eu estou vendo aqui no chat que a conselheira Vandréa está apresentando um pedido de vistas. Eu acompanhei mais ou menos, depois eu parei de ler, que houve uma espécie de debate paralelo entre ela e o conselheiro Luiz Vinícius Santos, e eu não peguei o começo nem o fim do debate, mas sei que houve, e eu gostaria então de que fosse justificado pela conselheira o pedido de vista, porque a matéria envolve uma série de situações e nós fizemos um grande esforço para trazer o processo a essa sessão em função exatamente de que é um ano eleitoral
e que está havendo um grande afluxo de produção de elementos legislativos, de leis municipais, e que esse está sendo o foco que motivou o pedido de criação dessa comissão. Então, eu gostaria de pedir a gentileza à conselheira que pudesse justificar o pedido de vista, porque não tem ainda o voto do conselheiro, e já foi pedido visto. Às vezes acontece isso, as pessoas pedem, mas eu gostaria de que fosse feita uma justificativa, para que não se tornasse também uma coisa a gerar mais celeumas. Conselheira Vandréa. Ela colocou o motivo no chat, né? Eu acho que ela não está com áudio, presidente. Ah, sim. Por motivo, os trabalhos já iniciados da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno. Algum conselheiro quer fazer algum comentário a respeito desse assunto? Presidente, Pois não. como a conselheira Vandréa ainda não conseguiu falar, mas assim que ela se conectar, eu passo a palavra para ela, até porque foi ela que levantou a questão. De fato, a Comissão Especial de Revisão de Regimento Interno, ela já começou os trabalhos, amanhã tem uma outra reunião. Então, assim, eu acredito que a conselheira levantou essa questão porque nós estamos fazendo uma revisão das comissões e do regimento como um todo, como ficou acertado na reunião anterior. Então, eu acredito que seja isso, né, o motivo do pedido de vistas da conselheira Vandréa. Inclusive, nós temos a reunião amanhã, então já seria pautado esse pedido. Ok, comissão especial. Eu lembro que tinha uma comissão que o relator era o conselheiro Cássio Leandro, e foi levantada essa questão e foi suspensa Foi, presidente, desculpa, foi na passada. Era que comissão, conselheiro? Era de direito sindical. Direito sindical, que queria mudar de nome e de abrangência. Ampliar a abrangência. Mas não suspendia nenhuma atividade, a comissão continua funcionando, só mudaria a abrangência e... Ela permanece ativa, só teria a mudança de abrangência, e aí a discussão era porque ela acabava tomando competência de outras comissões. Aí por isso que foi suspensa a tramitação enquanto a revisão... Que eu acho que, assim, na minha opinião, eu não vejo que seria o mesmo caso, né? Esse caso agora, o caso relatado pelo colega, é uma comissão especial com um tema novo. Então, mesmo estando em revisão, eu acho que não seria o caso de conflito da reestruturação do regimento interno, não. Conselheira Elisângela. Então, presidente, a minha dúvida segue o mesmo entendimento e o questionamento que Cássio levantou. O que é que a revisão do regimento interfere na criação de uma nova comissão? Assim, eu gostaria de melhor o que seria a argumentação para retirar para as vistas, porque senão eu vou antecipar meu voto, entendeu? Claro, depois que o conselheiro Diogo Licurgo fizer o voto dele, né? Para não acontecer duas vezes na mesma sessão. Mudou de relator? Deixa eu dizer, nós temos que decidir antes sobre essa questão de pedido de vista. Teve um outro processo de criação de comissão que também foi suspenso. Alguém lembra qual foi? O que eu estou querendo identificar é se nestes casos também deixava de funcionar alguma coisa que se apresentava como necessária a curto prazo, ou se era alguma coisa que poderia aguardar um trabalho mais digamos assim, coordenado. Porque me parece que esta situação tem a peculiaridade de urgência por conta do ano eleitoral e da grande produção de normas com aparente inconstitucionalidade que motivaram a propositura de sua criação. Eu acho que a criação também da Comissão de Direito Financeiro, presidente.
Direito financeiro, né? Foi suspenso também. Pela ordem, a conselheira Vandréa já colocou aqui no chat que o pedido foi indeferido, não tem problema, e de fato uma coisa talvez não tenha a ver com a outra, porque essa comissão, cujo pedido se faz agora, de criação, é uma comissão especial, então ela estaria dentro das comissões permanentes lá, acredito que não há problema, ela já colocou aqui que tudo bem se não for deferido o pedido de vistas. Então, o conselheiro Diogo Licurgo pode, então, proferir o seu voto, conselheiro. Ok, presidente. O voto, conforme apresentado pelo conselheiro estadual, Dr. Cílio Maia Tomás de Nascimento, observa-se que há necessidade de criação de comissão especial para fiscalizar o processo legislativo municipal, considerando a prerrogativa institucional da OAB-RN. Ressalto que o artigo 45, incisos do 9º ao 12 do regimento interno da OAB prevê, artigo 45, o Conselho e a diretoria são auxiliados e assessorados por comissões permanentes e por comissões temporárias ou especiais, observando-se o seguinte, inciso 9º, na criação de comissões deve haver a indicação das composições, tempo de duração e atribuições de cada uma. Observa-se a necessidade de estipulação de um prazo para a realização dos trabalhos da comissão. Dessa forma, entendo como razoável que os trabalhos da presente comissão sejam efetivados até o final da presente gestão. Ademais, entendo, em razão da relevância da matéria, que a nova comissão tem atuação não somente no âmbito das subseccionais de Caicó e Currais Novos, mas também nas demais subseccionais da OAB-RN, no intuito de abranger todos os municípios do Rio Grande do Norte. Com efeito, após a análise dos autos, pelas razões acima expostas, concordo com o pleito apresentado, votando assim pelo deferimento do pedido de criação da Comissão Especial de Acompanhamento de Atos Institucionais dos Poderes Municipais, com abrangência em todos os municípios do Estado, por meio de resolução. É o voto, senhor presidente. Presidente, só para contribuir com o voto, caso o relator concorde, pelo voto ficou definido as subseccionais, né? Se não me engano, são 8, né? Com abrangência em todos os municípios, E o próprio proponente falou da quantidade de municípios, de 167, ficar impossibilitado pelas mãos que não alcançaria todos os municípios. E aí, olhando rapidamente aqui no site do IBGE, mostra que nós temos 4 mesorregiões, né, e 19 micro-regiões. Eu acho que a gente poderia contribuir na divisão da comissão ser dessas 19 micro-regiões, porque ficaria em torno de 6, 7 municípios por micro-região. E aí a gente dividiria muito bem todo o estado com um grupo bom de advogados para abranger, porque dividir 167 por 8 dá mais de 20 municípios, e pegar essas pérolas que tem lá em Caicó de querer legalizar jogo de bicho, capacete, não sei o quê, aí complica, né? Vai ter muito trabalho e pouca gente para fazer. Vai ter uma comissão com muito trabalho e pouca gente para efetivar esse trabalho. Perfeitamente, Cássio. Doutor Cássio. Eu vou fazer uma observação aqui como contribuição ao debate. Não é da natureza das comissões estaduais, das seccionais, haver uma limitação a determinada área geográfica. Nós temos a Comissão Especial do Região do Mato Grande, com sede em João Câmara, que não está delimitado quais são os municípios, mas tem uma atuação focada. Agora, senhores, imaginem se eu tiver que ter uma nova comissão especial para cada município ou cada subseção que demonstrar interesse. O objetivo de se fazer como foi proposto pelo relator, é que nós vamos ter um núcleo que está interessado, está todo mundo motivado. Os 2 presidentes das suas subseções me procuraram, eles querem começar o trabalho. E esse trabalho deles vai trazer um conhecimento, uma experiência, uma prática que pode passar para as outras regiões. Lógico que nós não vamos ter 3, 4, 5 advogados do Seridó responsáveis para cuidar de tudo que é inconstitucionalidade que pode aparecer no Estado. Mas seriam eles que dariam o caminho, uma vez que eles partiram na frente
que fariam trabalho, os advogados de Pau do Ferro, de Macau, de João Câmara, de onde quiser, que quisesse se agregar, a comissão não fica limitada, mas já pegaria um trabalho já em andamento, e nós somaríamos esforços. Então, isso não seria, nós não criaríamos uma exceção de ter uma comissão estadual funcionando só em 2 subseções, e, ao mesmo tempo, não obrigaríamos as outras subseções, onde não surgiu ninguém motivado, a criar uma comissão só para ter em igualdade de condição. Então, vamos tentar ver se as vantagens dessa proposta que o relator fez, de ter a comissão estadual, embora sabendo que o foco vai ser onde tem já as coisas em andamento, onde atuam os atuais proponentes, sem pedir mais adiante outras pessoas de outras subseções se agregarem na comissão. Conselheira Elisângela, com a palavra. Então, seria interessante, se o nobre conselheiro Diogo concordar, alterar um pouquinho o voto no sentido de que essa comissão começaria, sim, com esse foco, com possibilidade de abrangência das temáticas de outras regiões, porque da forma como está no texto, há uma obrigatoriedade inicial de já absorver essas outras demandas, e eu também entendo que talvez a comissão que está começando não tenha perna para isso, entendeu? Não sei, é uma reflexão que eu deixo aqui para o grupo. Seria porque, assim, pelo que eu vi, vai ser definido numa resolução, né? O Conselho vai criar a comissão e esses detalhes, assim, a resolução é quem vai definir. Nós poderíamos fazer isso. A comissão tem abrangência estadual, inicialmente com foco nas 2 subseções que fizeram a promoção da sua propositura, mas que esse trabalho poderá se estender a outros municípios que tenham interesse, desde que tenha advogados das outras subseções que possam trabalhar em conjunto. Perfeito, senhor presidente, perfeito. Presidente. Pois não, conselheira Tatiana. Sugestão para o Dr. Cildilon, ele, quando for formalizar, né, a comissão com os membros, presidente, ele buscar em cada região os advogados daquela localidade, porque aí ele vai fazer a abrangência necessária de toda essa localidade, e pegando a sugestão de doutor Cássio, se for o caso de dividir a comissão em subcomissões para atender, né, a todo o estado, então vai ter advogados de todas as regiões, né? Então, seria uma boa solução também, buscar os membros que atuem nessas regiões do estado inteiro, que aí vai fazer essa abrangência. Presidente, só um parênteses pela ordem. Na verdade, não era uma criação de mais subcomissões ou comissões, seria, como a doutora Tatiana falou, responsáveis por micro-regiões, porque aí dividiria o trabalho, teria muito mais braço, porque esses líderes das micro-regiões fariam o seu grupo, né? Tipo, não precisaríamos estar deslocando o Cildilon para analisar leis lá de Caiçara. Não, o grupo do Mato Grande analisaria de Caiçara. Né? O grupo do Seridó teria o Seridó Oriental, o Ocidental e etc. Né? Então, seria... com a coordenação geral e o diretor da comissão que fosse criado. A presidenta Alana Almeida está querendo dar uma sugestão. Boa noite. Eu queria só ressaltar aqui as sugestões dos colegas, presidente, que realmente a comissão ela tem até parabeniza os idealizadores e ao relator realmente é necessário, a gente que atua no interior sabe o que é que a gente passa no dia a dia, não é uma coisa que é como na região do Seridó. E também eu acho interessante essa questão de ter essa possibilidade de que as outras regiões venham a participar também dessa comissão. Não sei como é que a gente poderia colocar, talvez no texto da resolução, permitindo que membros das subseções, por exemplo, para que a gente pudesse trazer essa experiência, né, do que vocês estão desenvolvendo esse trabalho, que é de suma importância. Eu até acho muito interessante, talvez se houvesse essa integração até para uma futura, talvez, divulgação de um trabalho maior, mas que a gente tivesse também acesso, talvez como participante, não sei, mas eu tenho total interesse também aqui, porque a região também precisa. Presidente, Diogo. Pois não, Diogo.
para agradecer a sugestão da doutora Elisângela. A sugestão que ela deu realmente é bem pertinente, mas acredito que a resolução vai preencher essa lacuna. Não é isso? Me permite uma intervenção? Pois não. Já consta no projeto, doutor Diogo, uma minuta de resolução. Eu acho que a gente teria como atender a proposta do doutor Aldo e da presidente Alana, acrescentando um artigo no final, colocando essa possibilidade de agregação ou enfim, ou redigindo a coordenação, sem mudar o texto base, só acrescentando esse artigo. E desde já eu assumo o compromisso aqui com o Conselho, com todos os presidentes de subseccionais, da gente ter um trabalho totalmente catalogado, totalmente formalizado, para disponibilizar para todo mundo. E, inclusive, eu não sou talvez o melhor processualista do mundo, não, mas no que o meu alcance puder ajudar em treinar os colegas das outras subsecções que tiverem interesse. Eu adoro ser professor, não vai faltar vontade nem motivação para que eu possa montar curso para vocês, ou a gente fazer workshop, trocar as experiências e já ir passando cada caso que a gente conseguir catalogar para as demais subsecções poderem aproveitar integralmente o que a gente conseguir produzir. Presidente, pela ordem, só uma pergunta. Eu coloquei aí no chat se a comissão vai fazer esse controle de constitucionalidade já direto por si só, ou se terá de submeter o Conselho à diretoria? Não, tem que submeter ao Conselho. Inclusive, tem previsão expressa nesse sentido, dizendo que cada caso de proposição haverá um pedido de procuração específico, direcionado ao presidente, e, consequentemente, o presidente vai submeter, o nosso presidente estadual, doutor Aldo, vai submeter ao Conselho a consulta. Tranquilo. Podemos, então, colher os votos? Algum voto divergente? Presidente, só para esclarecer, então, as sugestões levantadas por mim, por doutora Alana, doutora Tatiana, seriam, na resolução, que seriam aceitas, e não no voto, né? Não, podemos verificar. É praxe da OAB que o Conselho aprova a essência da questão e a resolução é uma tarefa da diretoria, que logicamente não pode contrariar a essência, mas não é o Conselho quem vai aos detalhes. Mas podemos votar cada um desses pontos que foi... Assim, porque eu acho, conselheiro Cássio, que a gente vai tentar fazer com que a coisa seja funcional. Se a gente criar 19, aprovado, que vai criar 19 subdivisões nas micro-regiões, pode ser que em 11, 12, em 2, não tenha colegas interessados em acompanhar a vida daquela situação. Então, acho que a comissão deveria ficar mais livre para poder estabelecer a melhor forma de funcionar. Entendeu? Eu acho um critério muito bom, mas nem sempre o que é ideal se consegue materializar. Mas... Assim, presidente, foi só uma sugestão, porque teríamos um embasamento científico da coisa, né, para a nomeação dos 19, e eu acho que tem muitos municípios do estado do Rio Grande do Norte que são meio que esquecidos pela política, seja por N fatores, eles são esquecidos. Então, eu acho que seria até uma forma de prestigiar os pequenos municípios que têm 1 ou 2 advogados que estão diretamente ali fazendo auxílio da Câmara ou fazendo... que poderíamos dialogar de maneira mais satisfatória. E aí essa microrregião traria esse diálogo com esses pequenos municípios, e aí a gente tem como ter uma efetividade maior e essa amplitude dos 167. Mas, como eu disse, só uma sugestão, apesar de entender que ficaria burocrático de você ter 19 subcomissões dentro da comissão principal, digamos, a comissão especial, mas eu acredito que se tornaria mais amplo o debate e até a troca de informações, porque deve ter cada bizarrice nesse estado do Rio Grande do Norte, que se um município do tamanho de Caicó acontece essas coisas de quase nomear um imperador, eu fico imaginando aqueles micro municípios do Alto Oeste Potiguar ou da região da gente lá do Mato Grande, como deve ter de esquisitice. Conselheiro, eu não gostaria, eu vou ser sincero com todos, eu não gostaria de, nessa gestão, a gente criar qualquer divisão que não respeite
as subseções que já estão instaladas. Então, assim, se a subseção entender que deve dividir em 3, em 4, em 5 coisas, eu acho que isso tem que ser tratado na subseção. Nós aqui, por uma questão, assim, de geografia e tal, fazermos essa proposta, pode ferir susceptibilidade, pode criar dificuldades administrativas. Eu acho que as subseções sabem de mais próximo como fazer o trabalho dessa comissão lá. Eu preferia deixar para que as subseções definissem isso. Entendi o critério, acho um critério tecnicamente impecável, mas no dia a dia é difícil. Tem muita coisa que deveria existir, mas os advogados não têm interesse, ou então outros têm interesse em coisas que a gente não valoriza, que não tem a sua posição. Vamos deixar para as subseções, cada uma sabe, aqui a gente cria uma subcomissão só, aqui cria 2, cada um de acordo com a sua realidade. Pode ser? Presidente, uma sugestão. A presidência para a doutora Rossana Fonseca, porque eu tenho uma necessidade de... Já estão até tirando a iluminação daqui, mas eu vou participar de uma live que vocês vão ficar com inveja, porque ela chama-se Notas e Vinhos. É o tabelião Felipe Moore, que foi professor da UNP, um amigo nosso, ele criou essa live e me convidou e está aqui já a estrutura montada, eu estou só mudando de lugar. Mas já mandei a lâmpada na frente, vamos, mais 5 minutos eu vou ter que sair. Pois não, conselheira Tatiana? Só uma sugestão. Hoje nós votaríamos a questão da aprovação ou não da criação da comissão e depois o doutor Cildilon e os membros trariam o regimento com as especificidades da comissão, que aí já teria uma coisa mais em concreto para passar pelo conselho para aprovação. Já se amadureceria todos esses pontos. Ele já apresentou, no projeto, ele já apresentou 1 minuto. Nós vamos fazer alguma modificação ou algum reparo que tenha, mas eu me comprometo a colocar no grupo do conselho para que todos os conselheiros possam dar contribuição na versão final. Tá bom? Podemos, então, alguma divergência em relação ao voto e à situação como está posto? Podemos considerar aprovado por unanimidade. Proclamo o resultado, aprovado por unanimidade. Acórdão, conselheiro Diogo Licurgo? Tem, presidente. Posso ler? Pode, sim. Acordo. Ementa. Pedido de criação de comissão especial. Observância do regimento interno da OAB-RN. Possibilidade. Deferimento do pedido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seccionado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, no sentido de deferir a criação da Comissão Especial de Acompanhamento de Atos Institucionais dos Poderes Municipais, com abrangência em todos os municípios do Estado, por meio de resolução. Alguma divergência? Aprovado o acórdão.